Vamos falar de uma das ideias mais radicais e, ao mesmo tempo, mais bonitas da espiritualidade: a ideia de louvar a morte. Só como um paradoxo, não é mesmo? Mas para São Francisco de Assis, isso fazia todo sentido, era a conclusão de uma vida inteira. E é esse mistério que a gente vai desvendar agora. Olha, tudo começa com essa estrofe, a última que ele colocou no famoso Cântico das Criaturas. E repara bem, ele não está só aceitando a morte, ele vai muito além. Ele chama a morte de irmã e ainda louva a Deus por ela. É uma coisa que, vamos combinar, bate de frente com tudo que a gente pensa hoje em dia, né? Então, a grande questão que fica é essa, né? Como é que alguém chega nesse ponto? Nesse estado de espírito em que a morte deixa de ser uma inimiga para ter medo e vira uma irmã, alguém que é bem-vinda. A resposta, olha, tá no jeito como Francisco olhava para a vida como um todo. Certo. Então vamos lá. Para a gente entender como ele aceitou a grande morte, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e ver o que preparou o terreno para isso. A filosofia de vida do Francisco foi toda moldada pelo que a gente pode chamar de pequenas mortes. Mas o que seriam essas pequenas mortes? Pensa em todos aqueles momentos de renúncia, sabe? De sacrifício, de perda, de superação também. É cada desafio que força a gente a deixar um pedacinho de nós para trás, para poder seguir em frente, para poder crescer. E é aqui que está a grande virada de chave, sabe? O Francisco não via essas dificuldades todas como algo ruim. Para ele, era o contrário. E com isso, a morte deixou de ser aquela coisa abstrata, assustadora, e se tornou alguém familiar, uma conhecida, uma irmã. Agora, é importante entender que essa ideia sobre a morte não surgiu do nada, isolada. Na verdade, ela é parte de uma visão de mundo muito maior, super coerente, que está toda expressa na obra-prima dele, o Cântico do Irmão Sol. Essa lista aqui já dá uma ideia do tamanho da visão dele. O Francisco olhava para toda a criação e via uma grande família. O Sol é o Irmão Sol. A Lua, Irmã Lua. A Terra, Irmã Mãe Terra. Então, se a gente para pensar nesse esquema, faz todo sentido que a morte, que é uma parte natural de tudo isso, também seja uma irmã. Ela não é uma estranha, uma intrusa. Ela pertence à família. E é isso que nos leva para o momento mais dramático, o momento em que toda essa filosofia foi testada de verdade. A história por trás da criação desse último verso, o verso sobre a irmã morte, é tão forte quanto o próprio poema. Imagina só a cena. O Francisco, já sentindo que o fim estava chegando, ele chama o médico e pede a verdade, sem rodeios. E o médico diz, ele tem poucos dias de vida. E qual é a reação dele? Não é desespero, não é medo. É inspiração. Ele pega sua maior obra, o Cântico, e compõe a peça que faltava, o Louvor à Morte. E ainda pede para ser deitado no chão nu, para se conectar com a irmã Mãe Terra e esperar a morte chegar cantando. E aí ele diz, bem-vinda, minha irmã morte. Mas olha, essa aceitação toda não era só um sentimento poético, uma coisa bonita de se dizer. Tinha uma base teológica muito clara por trás disso, que é a chave para a gente entender tudo. A distinção que ele fazia entre dois tipos de morte é o seguinte: o Cântico fala de duas mortes. A gente tem a primeira morte, que é a morte do corpo, a morte física. Dessa, ninguém escapa. Essa é a irmã morte, a passagem natural. Só que existe também a segunda morte, e essa é a outra história, que, segundo Francisco, é o que acontece com quem morre em pecado mortal. Então a lógica por trás de tudo é até bem simples, olha só. A irmã morte, a cego corpo, não é a verdadeira ameaça. Ela é só uma porta, uma passagem. A preocupação real é como a alma está na hora de atravessar essa porta. Se a pessoa está em paz, alinhada com a vontade de Deus, a primeira morte vira só um caminho. E aí a temida segunda morte, bom, ela simplesmente perde todo o poder. Ok, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A gente falou das pequenas mortes, da visão de família da criação e dessa diferença entre as duas mortes. Quando a gente junta tudo isso, o resultado é uma perspectiva final realmente impressionante. É aqui que o pensamento dele se fecha de um jeito brilhante. Pensa bem, no mesmíssimo poema, ele louva o Irmão Sol, que é o maior símbolo de vida, de luz, e ao mesmo tempo a Irmã Morte, o símbolo do fim, da escuridão. Para ele, os dois são só manifestações diferentes do mesmo amor de Deus, e ele olha para ambos com o mesmo olhar de irmão. Então, o que a gente tira de tudo isso? É que, na visão de Francisco, a morte ganha um novo significado. Ela deixa de ser aquele abismo de terror para se tornar uma transição, uma conclusão natural da vida que leva ao encontro definitivo com Deus.
Para ele, até a escuridão da morte é atravessada, é iluminada pela luz da fé, que era o seu sol interior. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que vai além da história, além da teologia. Se a gente passasse a ver a morte não como um ponto final, mas como uma passagem, uma irmã que nos guia, como isso poderia mudar o jeito que a gente vive cada dia? É uma pergunta que continua ecoando, séculos depois, vinda de um santo que cantou para a própria morte.